Eu posso errar todos os palpites da Série A, mas o do Bahia eu não erro e inclusive eu cravo todos os resultados praticamente, é bizarro. E assim, palpite é sorte, velho. Eu não tô aqui pra falar eu sou o sabichão, eu sou o senhor análise do mundo, do planeta Terra. Não, porque a questão do palpite em si, ela tem um pouquinho de análise ali? Tem, mas tem uma grande pitada de sorte também, pô. E assim, Vina perdeu um gol aqui aos 48 minutos do segundo tempo, numa entregada de paçoca de Gabriel Xavier no campo defensivo, e Vina cara a cara com Ronaldo. Ele poderia finalizar na esquerda, na direita, ele poderia dar uma cavadinha por cima de Ronaldo. Ele tinha essas três possibilidades. E uma quarta, ele poderia carregar um pouco mais e ainda tentar driblar Ronaldo. Ele tinha quatro opções bem interessantes para fazer o 2-1 para o Ceará, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Resultado extraordinário para o Ceará, se afastando ainda mais da zona do rebaixamento. E Vina perde esse gol cara a cara. Aí você fala, porra, ele deu azar, a bola pegou na trave. Ou, pô, grande defesa de Ronaldo. Beleza, Ronaldo salvou o Bahia nesse lance. Mas olha por um outro ângulo, velho. Olha o campo que Vina tinha, o campo aberto que Vina tinha. Só era ele chutar aqui, ó, na direita. Ai, tô falando do sofá, é muito fácil. Não, meu amigo, eu não recebo R$ 500.000 por mês, não. Eu não recebo R$ 400.000 por mês, não. Eu não passo sexta, sábado, domingo, segunda, terça, semana inteira treinando, não, velho. Um jogador profissional, ele tem a obrigação de finalizar essa bola no gol. Ele pode até chutar essa bola na trave, vai, de forma direta. Eu vou até passar o meu pano se ele chutasse essa bola na trave. Mas ele chutou a bola em cima de Ronaldo, velho. Ele nem tirou de Ronaldo. Se ele tirasse de Ronaldo, era gol. Ou, sei lá, aí sim ele poderia dar o azar, vamos dizer assim, da bola pegar na trave. Beleza, Ronaldo de certo modo saiu bem. Saiu, ele abriu aqui o espacate e tal. Fez o X, né? Perfeito movimento técnico de Ronaldo. Mas Vina chutou em cima dele, pô. Vina chutou quase que no rosto de Ronaldo, no peito. Ele não chutou no braço de Ronaldo. Ronaldo não teve que esticar a mão pra bola resvalar na ponta da luva dele, não, pô. Foi no peito de Ronaldo. Isso é um gol perdidaço, isso é um gol inacreditável. E retrata um pouco dessa contratação do Ceará, né, de Vina. Vina não é mais aquele jogador de 2020, 2021 que faz 10, 12, 13, 15 gols na Série A. Já é um Vina em decadência na carreira e fisicamente bem abaixo. Mas ainda assim, pô, tu espera que quando sobrar essa bola pra ele, ele vai meter essa bola pro fundo da gente. Vai fazer o gol e vai colocar mais 2 pontos na conta do Ceará. E dessa vez não aconteceu. Aí é a decepção Vina entrando em ação. Dito tudo isso, em contrapartida, bom resultado pro Ceará. E o resultado, se a gente for analisar a partida como um todo, não é de todo injusto não, viu? Porque assim, o Ceará perdeu esse gol com Vina, mas o Bahia teve suas oportunidades também para tentar fazer mais gols do que só um na partida. Então assim, foi um jogo de certo modo de troca e de alternância de posse de bola, alternância de domínio, alternância de volume ofensivo. Os dois times criaram muito, chegaram muito. No final das contas, 1-1 não tá injusto não. Lógico, pela circunstância da reta final do segundo tempo, vindo até a bola do jogo, fica com aquela sensação de, pô, é aquele empate com gostinho de derrota na boca do torcedor do Ceará. Até porque o Ceará abriu o placar, né? Com um gol de Lourenço depois do rebote do pênalti que ele mesmo perdeu. E aí o Bahia empata na metade do segundo tempo. Bom, mas dito tudo isso, mais uma vez, a rodada termina sendo boa pro Ceará, pô. Somou um ponto, chegou a 28, beleza, e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento. Nesse momento o Ceará está a 6 pontos do 17º. O Vitória acabou de perder para o Fluminense 1-0. Vou deixar o link aqui do card da análise pós-jogo. Daqui a pouco, 11 horas da noite, a gente faz uma live geral para falar sobre a rodada, porque ainda tem o jogo do Fortaleza contra o Palmeiras, tá, gente? Então assim, eu tô pegando só um resumão do jogo e da tabela de classificação também. O Ceará ampliou a distância para o 17º, pô. O Juventude, a tendência é que no máximo empate contra o Mirassol no Maião. O Fortaleza ganhando, empatando ou perdendo, vai continuar na mesma posição. Então assim, o 17º, ele vai terminar essa rodada, muito provavelmente, com 22 pontos. O Ceará somou 2 pontos nos últimos 2 jogos. Só que a galera da zona não somou nenhum, meu irmão. Então assim, o Ceará aumentou a distância. É o que eu falo pra vocês. Eu fico toda hora, abre o olho o Ceará. E acho que tem que abrir o olho mesmo. Minha projeção pro jogo de hoje era um empate. Mas ao mesmo tempo que eu falo, abre o olho o Ceará, pro Ceará, ó, tem jogos que tu vai ter que vencer. É bom se afastar um pouquinho mais da zona, porque o teu segundo turno vai ser infernal e tal.
Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu falo, velho, eu tenho dificuldades em colocar o Ceará caindo pra Série B porque a galera da zona é ridícula, pô. Tá ligado? A galera da zona não faz ferida. A galera da zona não coloca o Ceará em desconforto na tabela. Não se aproxima muito ali, 2, 1 ponto. Porque a galera perde, aí ganha um. Perde e ganha um. E aí o Ceará ganha um, empata 3, perde outro, perde 3, ganha um, empata outro. E aí vai aumentando a distância, 1 ponto, ficando ali na mesma. E faz o campeonato, de certo modo, até agora de equilíbrio. Óbvio. Mais tarde a gente alonga um pouco mais o debate sobre a tabela de classificação. Mas o Bahia, resultado, de certo modo, pelo investimento que tem, pela circunstância de jogo, não foi bom o resultado. Lógico que não. Não vou dizer que foi catastrófico, porque tem um jogo a menos em relação ao São Paulo, por exemplo, que vai jogar amanhã contra o Santos. O São Paulo deve perder o jogo ou no máximo empatar, então eu acho que o Bahia não cai para o G7, mas se distancia, em tese, um pouco mais do quarto colocado, que o Mirassol amanhã vai pontuar no Maião. A distância que hoje está em 2 pontos pode subir para 3, dependendo do resultado do Mirassol amanhã. Então assim, beleza, o Mirassol vai ficar com um jogo a mais em relação ao Bahia, mas pode abrir 5 pontos de distância, que é uma diferença significativa. Então assim, não é bom essa sequência do Bahia de desempenho, de resultado, e automaticamente a tabela de classificação também, né? Régua passada de tudo isso, vamos passar aqui os gols rápido para vocês, tá? E a gente traz uma análise rápida da partida também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, primeiro gol do Ceará na partida. Foi um pênalti sofrido de Paulo Baia, um pênalti ali numa carga nas costas. Não lembro agora qual foi o zagueiro do Bahia que fez a carga ali, cara. Se foi Gabriel Xavier ou se fosse Santiago Eras. Se não me engano, foi o lateral direito, Santiago Eras, que fez uma carga em Paulinho Baia. E aí, eu achei um pênalti até meio polêmico, mas beleza, carga ali e tal. Meio que ombro, meio costas, o juiz deu pênalti, beleza, o VAR nem chamou para revisar o lance. Beleza, pênalti pro Ceará. 47 minutos do primeiro tempo, Lourenço na bola. E foi uma pancada no canto, viu, irmão? Ronaldo fez uma ótima defesa. Só que aí no rebote, Lourenço finaliza e faz 1-0 pro Ceará. Não dá pra condenar tanto o Ronaldo, a gente poderia falar, porra, ele poderia espalmar essa bola pro lado. Beleza, você pode criticar isso aí. Eu respeito sua crítica em relação a esse ponto. Mas assim, foi uma pancadaça de Lourenço no canto, pô. Não é que o Lourenço chutou a bola no meio da barra. Não, pô, foi no canto. Então, assim, além de tu exigir o goleiro fazer a defesa, tu quer que eles espalmem essa bola pra escanteio numa pancada no canto? É difícil, viu, irmão, também. Dito isso, entendo o ponto da crítica. E aí, Lourenço pega o próprio rebote e faz 1-0 pro Ceará no finalzinho já do primeiro tempo. Nesse momento, tava um jogo muito, assim, vamos dizer, xoxo, né? O Bahia com mais posse de bola, um pouquinho mais no campo de ataque. O Ceará não contragolpeando muito bem nesse momento do jogo. E não dava indícios que ia sair um gol. Mas o Ceará acha um gol num pênalti sofrido ali na reta final do primeiro tempo. O primeiro tempo ele se resume num Ceará, o Bahia começando muito bem nos primeiros 90 segundos. Depois o Ceará começa a dominar o jogo na forte marcação-pressão. Na pressão pós-perda que funciona muito bem contra o Bahia, que entrega muito a paçoca, entrega muita rapadura. E essa marcação do Ceará surtiu efeito. Essa marcação-pressão e as jogadas em transição, muito com Paulinho Baia, surtiu efeito. Teve 2 chutes de Paulo Baia, um que o Ronaldo fez a defesa, o outro que Santiago Eras salvou de calcanhar, se não era gol do Ceará, muito provavelmente. Teve o chute de Dieguinho para fora, raspando a trave, e o Ceará começou se impondo, aquele Ceará buscando a vitória, aquele Ceará na marcação-pressão, coisa que a gente tava vendo um pouco no Ceará nos últimos 3, 4, 5 jogos. Aquele Ceará intenso, com pegada. Era um Ceará mais xoxo, mais morno, mais aquilo ali mole e não aquilo ali duro. Só que aí, óbvio, tu tá enfrentando o Bahia, tu vai sofrer também. E aí o Bahia ele vai contragolpear também, vai reter a posse de bola quando tiver e vai te agredir, vai te trazer prejuízos lá no gol. E o Bahia, apesar dos primeiros 15, 20 minutos de ser do Ceará,
Aos 22, o Bahia chega com chute de Michel Araújo, grande possante de Michel Araújo. Finalizou de longe e Bruno Ferreira fez uma defesaça. O Bahia dando respostas, né, àquele bom início do Ceará na partida. Aos 27, mais uma vez Michel Araújo participando, ele solta o passe para William José, que aí cara a cara finalizou e Bruno Ferreira faz mais uma excelente defesa. Bruno Ferreira sendo bem participativo e foi um dos melhores em campo hoje também, viu? Beleza, primeiro tempo alternativo, de alternância, o Ceará começou melhor, o Bahia iguala, melhora e cria boas oportunidades também. O 1-1 estaria mais justo no primeiro tempo, mas terminou no 0-0. Vem o segundo tempo, e aí aquele segundo tempo também, porra, de muita alternância, né? O Bahia ataca, o Ceará contra-ataca e nessa daí vai. E o Ceará começou muito bem o segundo tempo, dando a impressão que poderia ter feito até um 2-0 hipoteticamente e poderia até meio que matar o jogo. O Ceará voltou bem para o segundo tempo, não se acovardando, não se acomodando com o resultado. Boa postura do Ceará. Se o Ceará tivesse essa postura contra o Juventude, essa postura contra o Grêmio, o Ceará poderia estar com uns 3 pontos a mais na tabela de classificação. Muito provavelmente. Se tivesse esse tipo de postura, esse tipo de energia entregue em campo. Coisa que não estava tendo. Mas hoje teve. Dito isso, depois dos primeiros 10, 15 minutos que o Ceará voltou até um pouco melhor do que o Bahia faz o gol. Empata a partida com quem? Everton Ribeiro participando diretamente da jogada. E aí ele é craque, né, velho? É difícil. Tu pega o Bahia, tu vai ter esse enfrentamento contra jogadores de um nível bizarramente bom, né? Ó, o Bahia vem arrancando aqui pela esquerda com o Sanabria, que foi bem participativo no jogo. E o Bahia passou a ter vida naquele setor esquerdo do campo. Até porque não estava tendo com Caulinho improvisado ali, Kaique jogando por ali. Não estava tendo vida. Com o Sanabria você tem mais velocidade, você ganha mais vida naquele setor. Mais velocidade, mais drible, mais jogadas por ali. Coisa que o Bahia estava pendendo muito pro lado direito, quando tinha Ademir, mas se lesionou também, enfim. Ou agora mais por dentro, com Jean Lucas, com Juba aparecendo, tendo que ser importante. Bom, e aqui tem um passe, né, de Sanabria para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro dá o passe para William José fazer o gol. Belíssima jogada de Sanabria, passe milimétrico. O gol, eu diria que 80% do gol é para Sanabria, 10% para Everton Ribeiro e os outros 10% ali, 15% para Everton Ribeiro e 5% para William José. Porque o grande ponto da jogada, o grande X da jogada foi esse passe aqui, ó, quebrando linhas. Eu até achei que estava impedido, mas não estava. Bolão, 1-1, o Bahia empata a partida. E aí aos 48 do segundo tempo, o Bahia até depois chega com chute de Jean Lucas e tal. Teve um passe de Everton Ribeiro para Sanabria, que ele na pequena área cabeceou e Bruno Ferreira fez uma defesaça. O Bahia merecia naquele momento virar o jogo, tava com volume, tava com intensidade, tava muito bem naquele recorte de jogo. E aí Rogério Ceni tira Everton Ribeiro, coloca a Rezende. Eu não entendi essa alteração. Não sei se Everton Ribeiro sentiu alguma coisa, se ele se lesionou, não entendi mesmo, cara. Porque Everton Ribeiro, naquele recorte de jogo, tava muito bem. Tava fazendo um bom jogo e o Bahia tava com muita posse de bola no campo de ataque. Tava meio que amassando o Ceará. Passando a perspectiva que ia virar o jogo. Mas aí, Rogério Ceni tirou Everton Ribeiro e colocou Rezende. Não entendi o porquê dessa alteração. Depois ele vai colocar ali Kaique, Thiago, Nestor e por aí vai. Não surtiu tanto efeito assim. O jogo voltou a ficar morno na reta final do segundo tempo. E teve essa chance criada de Vina, de desperdiçada, né? Na reta final do segundo tempo. O gol que levaria mais 2 pontos aí na conta do Ceará. Bom, mas ficou nisso aí mesmo. 1-1, Ceará e Bahia. No final das contas, para mim, o resultado justo. Poderia ser 2-2, 3-3, que não seria nenhuma loucura, mas 1-1 não tá injusto, não. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente.